Olá, meus queridos, tudo jóia? Deixa eu ver se eu tô... Aê, agora sim, estamos na tomada certinho. Tô de volta com o Salvando a Sua Redação, com, na verdade, um momento híbrido. Eu vou apresentar os repertórios para este tema, mas eu vou apresentar os repertórios lá no Giro da Jana, o vídeo que sai na sexta-feira. Hoje aqui eu vim fazer uma provocação, entre outras coisas, porque eu quero que a gente se comunique um pouquinho mais. Eu queria comentar com vocês, mesmo que brevemente, a proposta de redação, as consequências da pobreza menstrual na sociedade brasileira. Por que eu vou comentar esse tema? A minha ideia é fazer uma análise dessa frase temática, estruturar as minhas percepções, as minhas interpretações, enviar essa proposta de redação perfeita, completa, para o meu canal do Telegram, cujo link está aqui embaixo, e entre hoje, quinta e sexta-feira, lá no Telegram a gente vai discutir alguns argumentos. E aí na sexta sai o Giro da Jana, em que eu comento essa atualidade e indico filmes, documentários e músicas que tenham a ver com esse assunto. Então vamos para a proposta de redação. A frase temática diz assim: as consequências da pobreza menstrual na sociedade brasileira. A primeira coisa que eu percebo aqui é que se trata de um tema cuja situação-problema está bem explícita, né? A gente tem lá a pobreza menstrual. Considerando que a minha situação-problema é explícita, eu vou sugerir que a gente faça um desenvolvimento por causas da pobreza menstrual e consequências da pobreza menstrual. Então, situação-problema explícita significa que eu vou explorar causas e consequências no desenvolvimento. Outra coisa que a gente deve prestar atenção aqui é que esse tema dá muito foco especificamente às consequências, aos efeitos, aos desdobramentos. Considerando esse foco presente aqui na palavra consequências, eu sugeriria que vocês desenvolvessem uma tese por problematização, já apontassem no primeiro parágrafo os efeitos principais que vão ser abordados ao longo do desenvolvimento. Então, eu vou sugerir aqui uma tese por problematização. Ok, tá? Então, deixa eu descer aqui para aparecer um pouquinho mais. Tese por problematização, explorar as consequências disso que está sendo abordado. Eu sou bem chata, se aqui está dizendo as, plural, consequências no plural, eu vou exigir pelo menos duas. Outra coisa importante que a gente pense é que existe um recorte bem explícito na sociedade brasileira, e aí eu posso tentar achar quais são as especificidades da sociedade brasileira que tornam esse problema ainda mais grave. Tem alguma coisa ligada à sociedade brasileira que faz com que, especialmente a questão dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres brasileiras, sejam negados ou dificultados? A situação socioeconômica e sanitária do país pode ser um problema adicional? Então, eu gostaria, meus alunos do Telegram e vocês aqui do YouTube, me respondam. Quais são as especificidades, as características típicas do Brasil que talvez intensifiquem isso que já é um problema? Outra pergunta que eu vou fazer para os senhores é a presença aqui de pobreza menstrual. Quando eu vejo a questão menstrual, reprodutiva e sexual, eu penso, obviamente, no eixo temático de saúde e ciência. Então, a gente pode ter discussões sanitárias. Entretanto, eu estou falando de pobreza menstrual, a falta de acesso aos insumos e às infraestruturas básicas para um adequado ciclo menstrual para as meninas brasileiras. Então, eu acho que tem também, por causa da palavra pobreza, a discussão sobre
as desigualdades brasileiras. E como a gente está falando da questão feminina, eu acho que tem também uma discussão aproveitável do eixo temático das minorias e intolerâncias. E aí eu vou ler com vocês apenas o inicinho do texto 1 para a gente entender sobre o que a gente está falando. Deixa eu subir aqui. Pobreza menstrual é um conceito que reúne em duas palavras um fenômeno complexo, transdisciplinar, que reúne diversas disciplinas, e multidimensional, que tem várias dimensões. Eu posso falar até que é multifatorial, tem várias causas, vários fatores. Vivenciado por meninas e mulheres devido à falta de acesso a recursos, infraestrutura e conhecimento para que tenham plena capacidade de cuidar da sua menstruação. É recorrente, comum, o total desconhecimento do assunto. Então, a ignorância, o desconhecimento, o despreparo é um fator, ou, quando existe algum conhecimento, há a percepção de que este é um problema distante da realidade brasileira, ou seja, é um problema que é banalizado na realidade brasileira. A gente tem até exemplos de alguns governantes brasileiros, algumas figuras políticas, que acham que o combate à pobreza menstrual é uma besteira. Depois vocês procurem, né? Fulano minimiza pobreza menstrual. Fulano veta o apoio a mulheres em situação de pobreza menstrual. Normalmente é um homem. Por que será, né, jovens, que é um homem? É isso. Voltando. Imagina-se que a pobreza menstrual atinge apenas países que, no senso comum, seriam muito pobres ou mais díspares, mais desiguais em termos de desigualdade de gênero que o Brasil. Já para o cenário brasileiro, com esforço, nós eventualmente, de vez em quando, lembramos da situação de mulheres encarceradas. A gente tem, por exemplo, um livro que se chama Presos que Menstruam, mas não se observa a situação de meninas brasileiras que vivem em condições de pobreza e vulnerabilidade, mesmo nas grandes metrópoles. Ou seja, pode estar acontecendo do seu lado. Privadas de acesso a serviços de saneamento, por exemplo, acesso ao serviço de coleta de lixo, água corrente, entre outros, para que ela possa, por exemplo, tomar banho. Recursos para a higiene, acesso, por exemplo, ao papel higiênico, ao absorvente, aos itens de higiene íntima, o sabonete e até mesmo do conhecimento sobre o próprio corpo. O desconhecimento sobre o cuidado da saúde menstrual pode afetar mesmo as pessoas que não estão em situação de pobreza. Elas podem enfrentar a falta de produtos para adequada higiene menstrual por considerarmos o absorvente como um produto supérfluo, uma frescura, ou ainda porque, em geral, meninas de 10 a 19 anos não decidem sobre a alocação do orçamento da família, sobrando pouca ou nenhuma renda para ser utilizada para esse fim. Bom, li o texto 1 e eu acho que ele ajudou a ter umas ideias de causas da pobreza menstrual, e aí eu gostaria que você deixasse aqui embaixo nos comentários, que eu vou ler no nosso próximo vídeo, quais são os impactos, os efeitos, os desdobramentos, os prejuízos da pobreza menstrual no Brasil. Eu te aguardo, deixa aqui embaixo nos comentários a ideia do que você colocaria eventualmente nessa redação. Você pode me ajudar pensando quais seriam as consequências da pobreza menstrual. Aponta aqui para mim nos comentários. Os repertórios socioculturais que você utilizaria, e eu vou falar de alguns deles lá no Janaflix, e eventualmente até as propostas de intervenção. Lembrando que em várias cidades e estados brasileiros já existem iniciativas de combate à pobreza menstrual. Você pode eventualmente usar um exemplo da sua cidade, ok? Te aguardo na sexta-feira, te aguardo na minha caixa de comentários aqui neste vídeo, te aguardo no Telegram, que é onde eu vou mandar esta maravilhosa coletânea, cheinha de informações.
A gente se vê na sexta-feira. Beijo!